Diga mais, pessoal, essa mensagem que nós temos é uma mensagem pequena, simples, mas objetiva. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Deus é bom? Deus é maravilhoso. Eu quero então que você pense na possibilidade, na perspectiva de que Deus tem um chamado para a sua vida. Muitas pessoas na igreja, elas se esquecem que Deus tem um chamado para as suas vidas. Deus tem um chamado para cada um de nós. Não apenas o chamado da salvação, Deus tem um chamado poderoso para cada um de nós. Diga, irmão, se eu assim, do pastor falar alguma coisa que seja verdade, diga um amém. Tá bom? Quando ele falar uma coisa que não é verdade, fica quieto. Posso ouvir um amém, igreja linda? Diga assim, Deus tem um chamado para a minha vida. Quando eu tomo a Bíblia Sagrada, lá na carta de Paulo aos Efésios, ele começa o capítulo 4 dos Efésios, um capítulo poderosíssimo a nível ministerial e a nível de equipar os santos. Você é um santo. O santo é alguém separado. O santo é alguém separado. Ser consagrado é ser aplicado no propósito para o qual você foi separado. Então, por isso que nós consagramos obreiros. Porque, em primeiro lugar, eles foram separados. Agora estão sendo consagrados com santo, o sacro, né, do latim, o consacro. Eles estão agora sendo separados para um exercício no ministério, mediante aquilo que aconteceu em primeiro lugar, serem separados. E Paulo começa lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que fosse chamados. Ele está fazendo um chamado, uma convocação geral. Então ele está dizendo que cada um de nós, ao sermos salvos, recebemos de Deus uma vocação. E ele está dizendo, e essa vocação precisa ser respondida com dignidade. Com dignidade. Você tomar aquilo dali com princípios, tomar com carinho, tomar com aplicação do seu coração, com vontade, de fato. Ele diz lá, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então ele está dizendo, ele confirma isso dizendo que há um só corpo, um só Espírito, e diz como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Diga a pessoa que está falando assim, a Bíblia está dizendo que Deus me chamou e Deus me vocacionou. Não necessariamente precisa, quando nós pensamos em separação, em vocação, nós pensamos na figura do pastor, mas o pastor, irmãos, ele é apenas um elemento do time. Ele é apenas um elemento do time. O time é muito grande, graças a Deus. E se a equipe não for grande, o nosso sucesso não será grande. Você sabe que esse encontro, por que nós estamos contando com essa ajuda prestimosa para os próximos 3 encontros que nós estamos realizando lá em Juiz de Fora? Porque só a equipe que trabalha é uma equipe de 60 pessoas que pagam a cada encontro para ir. Os nossos encontros que nós estamos levando, nosso povo, a equipe de Juiz de Fora que vai ministrar, paga para estar lá. Então, para que a gente tenha essa visão na nossa igreja, eu sei que vai levar um tempinho, mas esse tempinho já está chegando. A hora vem, a hora já chegou. Pessoas que vão ter essa visão de estar envolvidos na formação desses novos, lindos que o Senhor tem nos mandado aqui. E por enquanto é com jovens. Nós já vamos passar para os casais. Daqui a pouco nós estamos passando para a igreja e o projeto é que todo santo nesse lugar, cada vitorioso nesse lugar, receba o adestramento que um santo de Deus merece. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Bem, o que eu quero dizer para vocês, quero ministrar a vocês, é sobre os 4 chamados. Digo, irmão Sussolado, assim, você foi vocacionado. Há um chamado na sua vida. Mas há pessoas que estão na igreja e dizem, eu não tenho esse chamado. Não, ainda não entendi o chamado de Deus para a minha vida. Não, Deus ainda não falou especificamente comigo. Eu quero que você entenda que Deus fala conosco através da sua palavra. E quero que você perceba hoje que há pelo menos 4 vozes, há pelo menos 4 gritos, há pelo menos 4 convocações na Bíblia Sagrada para que você compreenda e entenda e responda o chamado de Deus para a sua vida. O primeiro chamado que eu quero ministrar aos irmãos essa noite é um chamado que vem do alto. Quero que você olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim, eu e você precisamos atentar para o que as Escrituras dizem.
E as Escrituras afirmam que há um chamado sobre cada uma de nossas vidas, e esse chamado vem do alto. Há um texto maravilhoso nas Escrituras que eu amo todo esse texto. Eu poderia pregar algumas semanas sobre esse texto, mas eu quero me ater num ponto apenas desse texto que está lá em Isaías capítulo 6. Qual é o capítulo, Igreja Santa? Isaías capítulo 6. O profeta Isaías é um dos profetas messiânicos mais usados por Deus. O que é um profeta messiânico, pastor? É um profeta que profetiza sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. O profeta Isaías profetizou cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo. E quando nós pegamos a passagem, eu gosto muito quando eu chego lá em Qumran, lá em Israel, e quando eu estou visitando ali a comunidade dos essênios, e estão ali os nossos guias hebreus, judeus, ortodoxos muitas vezes, presos ainda, achando que o Messias não veio, e eles têm de dizer, dentro daquela comunidade de Qumran, que a maior porção intacta que eles encontraram das escrituras preservadas na comunidade de Qumran foi Isaías 53. E eu costumo pedir, você poderia então ler Isaías 53 para a gente? Porque eles reconhecem Isaías, reconhecem a autenticidade da profecia, e Isaías descreve a pessoa e o sacrifício de Jesus com a precisão de quem estava lá no Calvário, escrevendo e narrando o que acontecia com Jesus. Bem, mas Isaías, no capítulo 6, acontece uma coisa notória, porque havia um rei que, segundo os escritores da Bíblia Sagrada, foi um dos piores reis que existiram sobre toda a história do povo de Israel. Enquanto esse rei viveu, as janelas do reino do Espírito estiveram fechadas, as portas estiveram cerradas. Mas no ano que morreu o rei Uzias, Isaías disse: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E essa visão de Deus, essa contemplação de Deus, vai falar muito sobre o profeta, vai falar muito sobre o povo que o profeta convive, vai falar muito sobre a sua realidade espiritual, ministerial, mas quando nós chegamos no versículo 8, esse é o versículo que eu quero que você grife, porque Deus está conversando com esse profeta. Esse profeta acaba de assumir diante de Deus que ele é um pecador, que ele tem os seus lábios impuros, porque ele habita no meio de um povo impuro. E agora ele tem consciência de que ele está diante de Deus, e ele sabe que um pecador, um impuro diante de um Deus que é santo, um Deus que é puro, ele não tem chance de sobrevivência. Porque esse profeta, apesar de profetizar sobre o Messias, não contava com aquilo que eu e você contamos hoje, que é o poder do sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. Então, se Deus não se manifestasse em graça para perdoar os pecados daquele profeta naquele momento, aquela visão o consumiria e ele morreria. Então a minha Bíblia diz que um dos serafins sai da presença de Deus, pega a tenaz, que é aquele ferro que a gente mexe na brasa, e com a sua brasa ele vai e toca na língua do profeta e consome toda palavra de dolo, toda palavra maldosa, toda palavra, toda pronunciamento, decreto de pecado que saiu da sua boca. E o Senhor disse: agora eu vou usar a tua boca. Mas lá no capítulo 6, versículo 8, o Senhor manifesta a esse homem, Isaías, uma necessidade do reino, uma necessidade que Deus espera ser suprida pela igreja. Ele diz assim, quem está comigo, diga aleluia. Ele diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A primeira coisa que você precisa entender é que nós lemos no início dessa ministração, uma das palavras de Paulo, se eu fosse parar para ministrar em cima desse texto, eu poderia ir em muitos outros textos com você, mas eu preciso que você entenda que o apóstolo Paulo está dizendo que quando eu e você fomos salvos, nós também fomos vocacionados. Há pessoas, essa semana, enquanto eu estava trabalhando ali embaixo com o Chabudé e a equipe, veio uma pessoa para transportar alguma coisa que nós adquirimos, que era a tela, e logo o outro irmão que estava do lado dele disse: pastor, esse homem precisa de voltar para a igreja. E ele começou a dizer: não, eu sou da igreja há muito tempo, agora eu sou membro de uma outra igreja, mas eu estou longe da igreja porque aquela igreja não me dá oportunidade, e eu vinha de uma igreja que me dava oportunidade, mas agora eu não tenho oportunidade. E eu ouvi aquele homem há algum tempo. Deus me fez ficar quieto para eu identificar o Espírito. Tiago diz que nós precisamos ter discernimento do Espírito. E eu comecei a ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo mandou fazer uma pergunta para ele. E o Espírito Santo me fez a seguinte
me mandou formular a seguinte pergunta. Pergunta a ele quem o proibiu de levantar todas as madrugadas e orar pelos perdidos. Porque se você busca uma oportunidade, eu quero que você ouça o Espírito Santo. Que nós precisamos de pessoas que tenham audição espiritual para levantar de madrugada e interceder por esses novos convertidos que nós temos aqui. Quem é que está te impedindo de fazer isso? Quem é que te impede de pegar a tua Bíblia e ir ali para o ar livre e pregar? Qual foi o dia que você ouviu aqui na igreja alguém te proibindo de pregar no ar livre? Eu fiz isso a minha vida toda. Até que um dia eu me presenteei com um megafone. Quem é que te proibiu de você pegar a sua Bíblia, o seu megafone? Ah, mas esse não é o meu ministério. Qual é o seu ministério? Se você quer ser colocado sobre as coisas grandes, seja fiel nas coisas pequenas. Porque foi lá que eu comecei. Às vezes a gente tem uma tendência a querer começar por onde as pessoas estão terminando. Sabia disso? Ninguém te pede de jejuar. Eu vou jejuar pela minha igreja. Por quê? Porque eu sinto que Deus precisa fazer uma transformação na igreja e essa transformação começa comigo. Então, se a transformação começa comigo, eu estou pagando um preço de oração. Sua crítica não ajuda nada, seu criticismo não ajuda nada, mas a sua intercessão, minha Bíblia diz que muito pode o justo nas suas súplicas. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então, não diga que você não tem oportunidade. Porque nós temos oportunidade. Ninguém pediu para Daniel, ninguém deu um cargo para Daniel, mas ele se sentia responsável de abrir as janelas da sua casa 3 vezes e orar. Ninguém o nomeou como sacerdote, ninguém deu uma oportunidade especial para ele, mas ele se via nessa obrigação de interceder, de clamar. E nós precisamos, em nome de Jesus, entender que nós somos vocacionados. Você não depende de uma assembleia para te dar um cargo, para que você comece a trabalhar. Você só precisa de disposição no seu coração. Quem te proibiu de ser evangelista? Quem te proibiu de trazer um visitante hoje aqui à noite? Quem te proibiu de discipular alguém que nós estamos precisando tanto? Nós tivemos 18 dos pais fazendo uma decisão para Jesus. Não temos um voluntário ainda para visitá-los. Não temos um voluntário ainda para dar um estudo de discipulado e consolidação para eles. Quem te proibiu de fazer isso? Então, em nome de Jesus, querido irmão, solte, querida irmã, qualquer desculpa que o seu coração possa ter criado. E vamos servir ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que no Senhor nosso trabalho não é vão. Deus é galardoador. Meu amado, Deus é galardoador. Olha, eu quero que você entenda que Deus tem um chamado para você e esse chamado vem do alto. Há um chamado de Deus dizendo, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Quem te proíbe de aprender Libra? E olha que nós não temos ninguém aqui na igreja. A gente tem lugares aqui na igreja que tem fila, congestionamento de gente que quer aquele lugar. Mas tem lugares que a gente não tem. Hoje, quando eu cheguei aqui, não tinha um introdutor ali à porta. Quantas vezes nós temos que sacrificar a mesma pessoa lá embaixo do estacionamento porque falta o voluntário? Quem te proibiu de servir? Quem está te proibindo de servir a Deus? A não ser você mesmo. Mas Deus está fazendo um chamado para você e está dizendo, filho, você foi vocacionado quando eu te salvei. Filha, eu te vocacionei quando eu te salvei. Todos nós aqui, a despeito de qualquer coisa que nós venhamos a fazer na casa do Senhor, temos uma vocação para ganhar vidas para Jesus. Todos nós aqui somos qualificados como sal da terra. Todos nós que estamos aqui somos qualificados como luz do mundo. E o Senhor disse, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens. A palavra de Deus diz assim, é Cristo em vós, a esperança da glória. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Não é uma coisa maravilhosa? Não é uma coisa maravilhosa, queridos irmãos? Sim ou não, igreja linda? A Bíblia diz que eu sou sal da terra. Eu estou aqui para fazer diferença. Sal é alguma coisa que quando você coloca na comida, ele desaparece, o sabor dele está lá. Nós não estamos aqui para aparecer, queridos. Nós estamos aqui para aparecer na foto, nós estamos aqui para servir o rei. E a minha Bíblia diz que depois que eu fizer tudo, não espere uma banda de música te recebendo no próxima celebração aqui na igreja. A Bíblia diz que quando eu fizer tudo, eu vou receber meu certificado, pastor Esté. A Bíblia diz que depois que eu fizer tudo, eu devo me considerar servo inútil. Porque o servo inútil não precisa de tapinha nas costas para reconhecer bom trabalho que você fez. Ele não precisa de elogio. Ele só precisa da certeza, estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Estou realizando aquilo que Deus me chamou para realizar. O que eu estou fazendo, em primeiro lugar, é para Deus. Em segundo lugar, é para os meus irmãos, sim. Em terceiro lugar, é para todos aqueles que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador.
Então, querido, há um chamado. Olha para o irmão que está ao seu lado, por gentileza, diz assim: eu preciso que você abra os seus ouvidos e entenda, há uma vocação sobre a sua vida. Comece a servir a Deus. Posso ouvir um amém? Se você até hoje não ouviu o pastor te chamando para trabalhar, se você até hoje não ouviu o líder daquele ministério que você tem simpatia te chamando para trabalhar, o Senhor está dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Se há uma coisa que nós precisamos ter no nosso coração, é um espírito voluntário, queridos irmãos. Porque enquanto eu tenho a minha vontade, eu determino em que área que eu vou estar servindo, muitas vezes a área que eu quero servir não é a área que o Senhor me precisa naquele momento. Há uma diferença na necessidade. Minha Bíblia vai dizer que nesse conceito aqui de passagem, que o apóstolo Paulo, ele queria estar na Ásia. E quando ele se levantou para ir na Ásia, ele preparou toda a caravana dele, toda a cruzada dele para ir para a Ásia. Mas o Espírito do Senhor o impediu. Então ele resolveu ir para uma outra cidade, um outro lugar chamado Bitínia. Depois, na Idade Média, a gente vai ouvir falar muito sobre Bitínia. E sobre os cruzados em Bitínia, sobre os bizantinos em Bitínia. E quando ele se levanta para ir para aquele lugar, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus o impediu. O Espírito de Jesus o impediu. Porque aquela era a vontade de Paulo. Mas não era, naquele momento, a necessidade onde Deus o queria. E eu preciso entender que aquele que me chama, ele tem um direcionamento para a minha vida. Geralmente, Deus não vai mandar eu fazer alguma coisa para um lugar onde eu gostaria de estar. Deus vai me mandar para lugares onde Ele precisa que eu esteja. Eu quero que você identifique nesse momento uma chamada de Deus. Há um chamado do alto para a sua vida. Chegou o tempo de você servir a Deus na sua plenitude. Você não precisa de ninguém dizer para você o que você vai fazer nesse momento, mas sabe o que vai acontecer? A unção daquilo que você está fazendo vai ser tão evidente que logo, logo, nós teremos como ministério te chamar e dizer assim: irmão querido, nós precisamos organizar essa sua chamada, porque isso que você começou vai ser um poderoso ministério aqui na nossa igreja, e ele precisa estar debaixo de cobertura espiritual, e vamos fazer isso. Ou quem sabe, você vai reativar alguma coisa que não está funcionando. Mas eu preciso que você entenda, o Deus que te salvou, te vocacionou e te chamou. Nessa noite, se você não ainda havia identificado um chamado na sua vida, eu quero que você ouça a voz do Espírito pela palavra dele dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai estar traduzindo na próxima reunião para os surdos e mudos? Quem é que vai estar nos ajudando a consolidar esses pais que foram alcançados semana passada? Nossa equipe está muito sobrecarregada. Quem vai estar nos ajudando a aplicar as lições? Mas não é você simplesmente sair, você precisa receber. Paulo diz assim lá em 1 Coríntios 11, 23, eu vos entreguei aquilo que eu também recebi. Você só pode dar alguma coisa que você recebe. Para você ser um discipulador, você tem que ter parado para ser discípulo. Receber alguma coisa. Nossas aulas são práticas, são rápidas, mas nós precisamos de um exército de discipuladores. Nós precisamos de um exército de pessoas que fortaleçam aqueles que estão chegando e que fortaleçam alguns dos nossos também que estão cansados pelo caminho, que precisam de um abraço amigo, que precisam de um ânimo amigo, dizer: vamos embora, irmão. É por isso que é melhor ser em dois, porque se um cai, o outro vai lá e levanta. É por isso que é bom ser em dois, porque se um cansa, o outro vai lá e anima. É por isso que é melhor ser em dois, porque no final do dia a paga vai ser maior. Eu posso ouvir um aleluia? Digo, amado, seu lado assim: se você não se convenceu pelo primeiro chamado, o chamado que vem eu quero que você entenda que existe um chamado mais dramático do que o chamado que vem do alto. Existe um chamado que vem de baixo. Um chamado que vem de baixo. Eu sei que muita gente pode ter dificuldade teológica com isso, mas eu creio, pela palavra de Deus, que o inferno não está em algum lugar do universo. Eu creio que o inferno está bem debaixo dos nossos pés. Todos os cientistas concordam plenamente que o núcleo do planeta Terra é chama, é fogo consumidor. A Terra tem suas artérias, tem suas veias. Quando um vulcão entra em erupção na Ásia, é espantoso, porque se você observa as notícias, alguma coisa vai acontecer lá no México, lá do outro lado do planeta. Alguma coisa vai acontecer lá na África. Alguma coisa acontece lá na Europa. Porque todo esse magma, ele é distribuído em uma rede e ele está espalhado por todo o planeta. Nós, Esther e eu, tivemos uma ocasião nas Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha,
E nós vimos lá na ilha de Tenerife, por exemplo, como a ilha estava crescendo. Todos os dias a ilha crescia, com magma que era expulso, colocado para fora, e aquilo caía em direção ao mar, era resfriado pelas ondas do mar, e a ilha está crescendo. Eu tive uma época na ilha de Maui, lá no Havaí, por 30 dias, fazendo um curso lá, e lá estavam um dos principais vulcões, ali daquelas 3 ilhas ali do Havaí, e eu vi isso também acontecendo, crescendo, porque aquele lugar, aquele vulcão em atividade, vulcões na Europa, o vulcão Vesúvio, vulcão na Arábia Saudita, vulcões na América Central, tudo isso denunciam que o centro da terra é um fogo consumidor. Diz a Bíblia Sagrada que quando a família de Cloé se levantou contra Moisés, a terra se abriu e a terra os tragou. E eles caíram, foram consumidos ali mesmo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 16. Porque nós vamos ouvir aqui um clamor que vem de baixo. Se você talvez não teve sensibilidade para ouvir o clamor que vem do alto, que é o clamor de Deus, talvez você ouça o clamor que vem de baixo. Porque algumas vezes nós desprezamos o clamor de Deus, porque nós achamos que por Deus ser misericordioso, Ele vai repetir, vai repetir, vai repetir, vai ter paciência, paciência, paciência. Mas entenda que enquanto Deus está sendo paciente e longânimo conosco, vidas estão se perdendo, milhares estão marchando para o inferno. Nesse exato instante, enquanto nós estamos nesse lugar, queridos, desde o momento que vocês chegaram aqui, essa celebração começou 6h30, e agora nós estamos aqui no nosso relógio 8h15, até esse momento, milhares e milhares de pessoas foram para o inferno em todo o mundo. No nosso país, milhares de pessoas. Enquanto eu e você estamos aqui, pessoas estão morrendo em acidentes nas estradas, pessoas estão perdendo as suas vidas em UTIs dos hospitais, pessoas estão recebendo tiro de bala perdida, pessoas estão sendo atropeladas, pessoas simplesmente estão morrendo, e muitas dessas pessoas estão morrendo sem Jesus Cristo. E muitas vezes você está aí dizendo que você não recebeu uma oportunidade. Quem te impediu de falar do amor de Deus? Quem te impediu de você jejuar pelos perdidos? Quem te impediu de trazer o seu visitante nessa noite? Quem te impediu, querido, de você ser um discipulador? Então, em nome de Jesus, se livre desses argumentos, porque eles não vêm de Deus. Não vêm. Eles não vêm do Senhor. Esses argumentos são argumentos pesados que a nossa carne muitas vezes gera dentro do nosso coração para nos trazer e nos relembrar de uma natureza de insatisfação que nós carregamos a vida toda. Quem está entendendo de verdade, diga amém. Diga assim comigo, um apelo, um chamado que vem de baixo. Quem encontrou Lucas 16, a partir do verso 19? Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora está ele consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm a Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. A quem Abraão está se referindo como a Moisés e aos profetas, as leis e os livros proféticos, que era a Bíblia.
dos hebreus. Ele está chamando Abraão de pai, então isso faz menção a um israelita, a um hebreu. Mas o que eu quero concentrar aqui, irmãos, é o clamor que esse recém-chegado no inferno está fazendo. Pai Abraão, manda alguém à minha casa. Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Para mim não tem jeito. Eu já estou no inferno. Eu já estou condenado. Mas Pai Abraão, minha família não precisa vir para esse lugar. Tudo que a minha família precisa é que alguém vá lá e pregue para eles. Quantos de vocês aqui conhecem pessoas na sua própria família que morreram sem ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo? Pessoas que talvez você gostaria, eu estava lá, ele estava na UTI, eu fui falar com ele lá na UTI, você não falou a vida inteira, você não falou em momento algum quando aquela pessoa estava consciente, você deixou ele ficar em coma. Aí eu pedi a Deus que ele dê um sinal. Aí quando eu estava lá orando, você recebe Jesus? Pastor, ele tinha 18 pelos nos cílios, um dos pelos levantou e fez assim. E eu acho que ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Eu não quero contrariar a sua fé nem a sua esperança, mas eu acho um grande risco. Quantas pessoas que você conhece, quantos amigos que você tem, que já partiram, e eles partiram tendo um amigo educado, respeitador, mas que não lhes confrontou com a palavra de Deus, que não lhes confrontou com a palavra da verdade, porque evangelizar é dar a todo ser humano nesta terra o direito de responder positivamente à pregação do evangelho. Isso é evangelizar, não é fazer propaganda de Deus, não é fazer propaganda dos cultos, nem da igreja, nem de placa. Evangelizar é você falar do que Deus fez na sua vida e do que Deus pode fazer na vida daquela pessoa através de Jesus Cristo. Você está entendendo isso, querido irmão? E quando a sua vida é a fonte de autoridade, não o seu argumento, não o seu conhecimento bíblico, porque qual é o conhecimento que você precisa para falar do amor de Jesus? Uma mulher trouxe uma cidade inteira dizendo apenas: vinde ver de um homem que disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é ele o Cristo? Ela não mencionou nenhuma parte das escrituras, ela não fez nenhuma interpretação escatológica, ela não fez nenhuma interpretação de grande relevância, mas ela falou com autoridade aquilo que já havia acontecido na sua própria vida. Oh, irmão querido, quando você é uma autoridade sobre as experiências que Deus te deu. Você é jovem que recebeu Jesus há uma semana atrás, naquele encontro, você é uma autoridade sobre a experiência que Deus fez. Sabe o que nós tivemos ontem aqui? Nós tivemos a maior rede de jovens de todos os tempos. Nós tivemos mais de 200 jovens na nossa rede de jovens ontem. Ontem, por volta de 10 horas, eu estava fazendo apelo e tinham pelo menos 4 jovens, eu contei, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Isso não é maravilhoso? E sabe quem trouxe os 4 jovens? Aqueles jovens que foram casados há uma semana atrás. Alguém aplauda Jesus nesse lugar? E você continua com seu bico dizendo: aonde está a minha oportunidade? Aonde está a minha oportunidade? Nossa grande oportunidade hoje é ouvir o chamado de Deus para a nossa vida. Nossa grande oportunidade é dizer: Senhor, eu não sou ninguém, tem misericórdia de mim. Assim como o Senhor tocou Isaías, toca na minha vida, porque há muitas áreas da minha vida que precisam ser tocadas hoje, pela tenaz da tua presença, pela tenaz da tua glória. E Senhor, por misericórdia, usa a minha vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga mais ao seu lado assim: há um chamado que vem de baixo. Há um chamado do inferno nesse momento, para cada parente que você já teve, que viveu e que morreu sem ter uma experiência com Jesus Cristo. Eles estão gritando dentro do inferno: acorda, desperta, você tem o livro dos livros nas suas mãos, você tem o Senhor dos senhores morando dentro de você, você tem o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habitando dentro da sua vida. Desperta, levanta, faz alguma coisa agora. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. Alguém diga assim: essa experiência é para a minha vida. Essa experiência é para a minha vida. Você conhece alguém? Você já teve um amigo que morreu sem Jesus? Você lamentou por esse amigo? Agora que você conhece Jesus, você lamentou por esse amigo não ter tido a experiência que você teve? Bem, mas esse amigo tem pai, esse amigo tem mãe, esse amigo tem irmãos, esse amigo tem primos, esse amigo tem pessoas. E ele está gritando lá do inferno: ei, agora que você conhece Jesus, por favor, vá à minha casa. Mas eles são orgulhosos, mas tenha paciência com eles. Você também era. Mas eles são muito pecadores, por favor, tenha misericórdia deles. Você também era um grande pecador. Mas os pecados deles são abomináveis, por favor, não perca a noção de realidade. Os teus também eram, mas
por conta do que você experimentou, você não vai vir para esse lugar onde eu estou. Por favor, vá à minha casa. Por favor, bata na minha porta. Por favor, jejue pela minha família. Por favor, clame para que a minha família seja salva e a minha família não venha parar no mesmo lugar que eu estou agora, esse lugar de tormento. Olha para o irmão só fala assim: se você não entender o chamado que vem do alto, em nome de Jesus, entenda o chamado que vem de baixo. Alguém glorifica a Deus aqui? Alguém aplauda Jesus nesse lugar? Mas aplauda forte. Aplauda forte, meu irmão. Há um chamado de Deus para a sua vida. Diga ao mais só assim, para você não se esquecer. Há um terceiro chamado. E esse chamado é um chamado que vem do lado. Do nosso lado. Esse é um clamor, querido, que não está vindo do alto nem de baixo. Talvez você não tenha percebido nenhum chamado de cima e nenhum chamado de baixo ainda. Mas eu quero que os teus olhos possam contemplar o chamado do lado. Sabe o que me levou para o campo missionário com a minha esposa? Com 27 anos. O que nos fez, naquele momento, cobrirmos cerca de 50 nações. Ficarmos 2 anos da nossa vida sem salário. Pelo contrário, pagando para estar servindo ao Senhor. Fazendo trabalho de evangelismo todo dia de porta em porta, todo dia, de manhã, de tarde e à noite, numa praça pregando o evangelho. Foi quando eu ouvi alguém dizer que existiam mais prostitutas trabalhando na cidade de Amsterdã, na Holanda, do que missionários envolvidos de tempo integral pregando o evangelho no mundo. Isso foi uma palavra que me impactou. Mas essa palavra continua sendo urgente nos nossos dias. Essa palavra continua sendo uma palavra gritante nos nossos dias. E você muitas vezes dizendo, ninguém te deu oportunidade. Ninguém te roubou a oportunidade. Ninguém tirou o sabor de sal da sua vida. Ninguém apagou a sua luz. Ninguém botou um alqueire sobre você. O Senhor continua dizendo, filho, é Cristo em ti, é a esperança da glória. Filho, tu és a luz do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens. Filho, faça discípulo de todas as nações e ensina-os a guardar todas as coisas. E agora eu quero me reportar naquela experiência do apóstolo Paulo. Depois dele ter lutado com Deus, porque ele queria fazer alguma coisa, e o Senhor discordou da opinião dele, de ir para a Ásia, e discordou da opinião dele, de querer ir para Betínia. Então ele foi, e foi dormir. E geralmente Deus tem uma estratégia extraordinária de trabalhar com cabeção, como eu. Cabeça dura, sabe o que Deus faz para falar conosco? Deus dá um travesseiro de pedra. Deu um travesseiro de pedra para Jacó, e deu um travesseiro de pedra para Paulo. E Paulo colocou a sua cabeça sobre uma pedra e dormiu. E quando ele adormeceu, ele teve um sonho. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Atos, capítulo 16, versículo 9. Qual é a passagem, filhos? Atos 16, versículo 9. Atos 16, versículo 9. Lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 9. Onde nós estamos vendo, analisando, estudando e recebendo o chamado que vem do lado. Nós já falamos do chamado que vem do... Já falamos do chamado que vem de... Agora estamos falando do chamado que vem do lado. E no chamado que vem do lado, Paulo está ouvindo uma palavra. Atos 16, versículos 9 e 10. Por favor, veja na sua Bíblia. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos ir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Olha para cá, por favor, e preste atenção no que eu vou te dizer. O apóstolo Paulo recentemente havia se apartado de Barnabé. Com Barnabé, ele havia presenciado e havia ministrado com Barnabé para numerosas multidões, imensas multidões. E por algum momento, Paulo, ele discorda da orientação de Barnabé. Ele acha que o ministério naquele momento precisava de um novo pulso, de um novo vigor, de mais disciplina, de mais estratégia. Então, Barnabé, que trabalha no varejo, e Paulo queria trabalhar no atacado. Então, Barnabé, que tem a visão do varejo, vai trabalhar com João Marcos. E Paulo, então, se dedica ao trabalho no atacado e vai começar suas grandes viagens missionárias para alcançar continentes inteiros, como ele alcançou o continente da Ásia. Então ele tem lá no seu projeto de cruzadas, ele tem o alcançar o grande continente da Ásia. E eu não sei se você está familiarizado com geografia, mas eu quero que quando você pensar em Ásia, você pense grande.
Porque a Ásia, assim como as Américas, que nós temos a América do Norte, Central, América do Sul, a Ásia é um extraordinário continente. Temos a Ásia Central, temos a Ásia, onde está ali contida a Índia, Paquistão, Cazaquistão. Nós temos a Ásia, ali onde nós temos o grande continente, podemos chamar assim, a nação da China, Japão, Coreias, Vietnã, Burma, tantos países que você às vezes ouve mencionar os seus nomes lá no noticiário. Se você parar para pensar um pouquinho, o Oriente Médio, porque o Oriente também é Ásia, está contido dentro dessa relação. Se você parar para pensar um pouquinho, a Turquia, que tem 1% do seu território dentro da Europa, é o extremo Oriente. E ali então começa também o Oriente, aonde estão as 7 igrejas da Ásia, Grécia. Tudo isso está contido nesse grande e imenso continente. E a minha Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo alcançou o continente da Ásia. Ele alcançou, mas entenda, Paulo está se preparando para essa mega operação de salvação. E o Senhor disse para ele: você quer ir para a Ásia? Hoje não. E ele vai então e começa e faz novos projetos. Eu não vou resistir contra Deus. Então ele faz um projeto de ir para Betínia, que também era uma região muito populosa, onde certamente haviam muitas necessidades, muita gente precisando ouvir do Evangelho. Aí o Espírito de Jesus Cristo se levanta e diz: hoje não. Então, quando ele vai dormir, aparece o varão macedônio, para quê? Trajado com trajes típicos da Macedônia, para que Paulo não tivesse dúvida para qual direção Deus estava levando. Não era um anjo, era um varão, era um ser humano, para que ele entendesse que o chamado de Deus era para um povo, para um lugar específico. Ele vê um varão macedônio, e quando ele vê esse varão fala com ele e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Por um instante, se você continuar a leitura no livro de Atos, você vai perceber que Paulo e seus auxiliares ficaram um pouco frustrados, porque eles chegam nesse lugar em dia de sábado, e não havia nenhuma multidão esperando por eles. Chega o dia de sábado, o Shabat, que ele vai santificar, e ele não tem ninguém esperando por ele. Tudo que Paulo consegue falar é para um grupo de mulheres que lavavam a roupa à beira de um rio. E ele poderia pensar: puxa vida, estou eu aqui, tive minha formação aos pés de Gamaliel, o grande, tenho um potencial extraordinário. Deus está usando aquele Barnabé, que mal sabe falar direito, para alcançar multidões, e Deus vai desperdiçar esse grande talento, me mandando apenas para uma família. Entenda, você nunca irá começar por onde outras pessoas estão terminando. Não despreze os dias das coisas pequenas, porque Deus vai começar com você com coisas pequenas, e se você for fiel no pouco, entenda, Deus vai te colocar sobre o muito. Espere isso, entenda isso, ouça o que Deus está falando no seu coração. E Paulo só consegue falar para uma família. Para uma única família. Numa única casa. E ele talvez tivesse se perguntado: Senhor, é este grande apelo que o Senhor tinha? Era essa grande urgência que o Senhor tinha? Salvar uma casa? E você vai perceber que as próximas missões de Paulo também são assim. Missões direcionadas, pontuais, para que ele entenda o valor de uma alma. Você nunca entenderá o valor de 1 milhão enquanto você não entender o valor de uma pessoa. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É daí que nós subentendemos que uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. Minha Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o que eu quero que você focalize aqui é que quando ele vislumbra um macedônio, ele não está recebendo o chamado do alto. Não foi um anjo que desceu e deu diretrizes para ele, como Pedro recebeu de um anjo diretrizes para ir à casa de Cornélio. Não foi alguém falando com Abraão no inferno sobre a necessidade da sua casa ser alcançada, mas foi alguém comum. Foi alguém vestido como ele se vestia, alguém falando uma língua que ele compreendia, alguém que tinha traços biológicos, traços físicos que ele podia identificar qual era a sua região. Eu quero te dizer que hoje há um clamor à nossa volta. Nós moramos numa das cidades do estado do Rio de Janeiro, onde há mais consumos de droga nesse estado. Há um clamor à sua volta. Há um clamor. Nós estamos perdendo e perdendo feio na batalha, lutando pela juventude contra o tráfico das drogas.
Porque cada vez eles estão aliciando pessoas mais cedo e mais cedo. Cada vez mais. Estava ouvindo o testemunho de um moço lá no encontro e ele começou a falar sobre a necessidade da sua casa. Ele disse: pastor, eu tenho uma irmã de 13 anos de idade e ela está grávida. 13 anos de idade e ela está grávida, pastor. Cada vez mais o adversário está atacando. E esse clamor está à nossa volta. E você está esperando uma oportunidade na igreja. Esse clamor está na sua vizinhança e você não consegue contemplar. Esse clamor está debaixo do seu nariz e você não consegue enxergar. Hoje o Senhor quer que você entenda que se você não está ouvindo o chamado que vem do alto, se você não identificou o chamado que vem de baixo, em nome de Jesus, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos para o chamado que vem do lado. Há uma família do seu lado, na sua vizinhança, que aquele casamento está acabando. Há pais que estão maltratando seus filhos, porque eles estão educando seus filhos da maneira como eles foram educados. E você está ali do lado. Jesus tem uma esperança em relação a você. Que você, como luz do mundo, você brilhe. Que você, como sal da terra, você salgue. Que você, como testemunha, faça aquilo que as pedras querem fazer, mas não podem fazer. Que você clame. Que você testifique. Que você seja um filho da luz. Porque o nosso Pai das luzes tem nos comissionado para brilhar diante dos homens. Há um chamado que vem do lado. Você pode se interter com a sua profissão, você pode se interter com as suas necessidades, você pode se interter com os seus problemas, mas você continua sendo uma pessoa vocacionada, você continua sendo uma pessoa chamada, você continua sendo sal da terra, você continua sendo luz do mundo. Deus continua te chamando de fiel testemunha, o Senhor continua contando com você, com a sua vida, e hoje Ele está dizendo: eu tenho um chamado para você. Se levante de uma maneira digna na vocação que te foi confiada. Porque há um chamado que vem há um chamado que vem e há um chamado que vem do seu lado. Mas se ainda assim você não conseguiu identificar nenhum desses três chamados, há um quarto chamado. E esse quarto chamado está acontecendo aqui e agora. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E o chamado que eu quero compartilhar com vocês aqui é o chamado mais poderoso que você poderá ouvir. O Senhor está dizendo que esse chamado é mais poderoso que o chamado que vem do céu? Sim, porque você pode talvez não entender bem o que os céus estão tentando te comunicar. Ele é mais poderoso que o chamado que vem do inferno? Sim, porque você pode estar tão ocupado que você não tenha ouvido ainda o clamor do inferno, pedindo para que você se levante e vá à família de alguém que você conheceu, que perdeu seu filho, que perdeu seu pai, que perdeu sua mãe. Eles pedem e contam com misericórdia, mas o Senhor não pode manifestar misericórdia se aquelas pessoas não confessaram com a sua própria boca, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Se não creram com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Quem está entendendo? Diga aleluia. Diga para o irmão, a pessoa que está ao seu lado, do quarto chamado, que eu quero compartilhar com você, é o chamado que vem de dentro. Há um chamado que vem há um chamado que vem há um chamado que vem e agora eu vou falar do chamado que vem de dentro. 2 Coríntios 5,14, eu quero que você fique com essa parte inicial desse texto. Diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Eu vou acabar de ler o texto e vou voltar aqui. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivem mais para si. Não vivam mais para si. Esse é o propósito da morte de Jesus. Não é apenas para você sonhar com um carro novo, casa grande, você ser próspero, ser empresário de sucesso. O Senhor está dizendo: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora eu volto à parte que eu gostaria de ministrar aos irmãos. É a parte A do versículo. Porque o amor de Cristo nos constrange. Quero que você ponha a sua mão sobre o seu coração. O que é ser constrangido, pastor? É ser envergonhado. Eu preciso me sentir envergonhado.
de saber que o Rei da Glória abriu mão de tudo que ele possuía. E por amor aos perdidos, ele se sacrificou, ele pregou, ele ministrou. E eu muitas vezes estou aqui como aqueles 2 irmãos que foram apresentados pela sua mãe a Jesus, dizendo assim: eu quero um cargo para os meus filhos. Que no teu reino um esteja à direita do teu trono e outro esteja à esquerda do teu trono. Há tanta coisa para se fazer. Há tanto que o Senhor espera que você faça. Há tanto que só depende da sua voluntariedade, da sua disposição, da sua determinação. Lá no nosso retiro, quem trabalhou na cozinha para alimentar 200 pessoas, uma única família trabalhou na cozinha. Depois eu vim saber que era uma das famílias mais prósperas que aquela igreja tem. Pessoas de negócio. Estavam com uma viagem marcada para um balneário desses, fora do Brasil, com tudo pago. Não estava planejado o encontro da nossa igreja. E de repente o pastor olhou para a equipe e disse assim: vai haver um encontro aqui de uma igreja lá de Petrópolis. E eu preciso da equipe aqui. E o irmão disse: mas nós estamos esperando por essa data há muito tempo, esse feriado. Nós trabalhamos muito duro. Nós compramos um pacote de férias. Só um minutinho, eu só preciso ligar para algumas pessoas. E ligou para a família. O pastor disse que em menos de uma hora ele recebeu o telefone e disse assim: nossa família está declinando do nosso passeio. E o senhor pode contar conosco. Nós vamos estar servindo os nossos irmãos de Petrópolis na cozinha. Que comida que nós comemos lá. Tinha uma filhinha deles de 5 anos de idade, uniformizada, com a touquinha na cabeça, servindo. Fiquei cheio de vontade lá. Meu filho se aproximou, falei para ele: se o dote for bom, uma lourinha linda. Falei: meu filho, uma lourinha lindinha dessa, cheinha, cozinheira, é tudo que você pediu a Deus. Crente. Ô irmão, ô irmã, você tem uma vocação. Não foi uma assembleia de igreja que te deu essa vocação. Não foi uma reunião extraordinária onde nomes foram lembrados e talvez o teu tenha sido esquecido. Não, o próprio Deus, quando te salvou, Ele te vocacionou. Te vocacionou. Te constituiu testemunha, querido. Ninguém pode te calar. Tentaram calar Pedro e disse: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e temos crido. Ninguém pode te calar. Ninguém pode te silenciar sobre a sua experiência com Deus.